Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma vez um estudo sobre o livro Lei, Graça e Santificação, do Dr. Russell Shedd. Um livro que me ajudou muito no início do meu cristianismo. O tema que nós escolhemos, de um modo geral, é a lei de Deus e o viver humano, baseado neste livro. E hoje estaremos estudando sobre algo fantástico, algo que é polêmico, algo que deve nos fazer pensar a cada dia o nosso cristianismo. O tradicionalismo. Mas antes, como temos o hábito, vamos fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus que faz paralelo ao estudo do Dr. Shedd. Diz assim o texto, Mateus capítulo 15, versos de 1 a 6. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Oremos. Grandioso Deus, Pai Celeste, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, por aqui estarmos para estudarmos a tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a viver conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tradicionalismo. O tradicionalismo é algo muito complexo. Na realidade, quando falamos em tradição, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes falamos que uma coisa é tradição com base em outra. Eu cito como exemplo, a questão das denominações. Quando perguntam qual denominação eu falo que sou batista, e a primeira pergunta, tradicional? Só que essa questão da tradição tem a ver com a forma de culto, a crença em algumas questões do Espírito Santo. Porém, aquelas outras linhas chamadas batistas também, que não se acham tradicionais, acabam criando as suas tradições. Por isso que eu não gosto quando alguém fala: você é batista tradicional? Eu sou, mas o outro também é. Porque na realidade ele vive nas tradições dele, ele criou as novas tradições dele. Isso é complexo. Se você tem um culto animado, se você tem um culto agitado e fala que esse não é um culto tradicional, você se engana. Porque se o seu culto sempre é animado, sempre é agitado, sempre tem algum evento estranho ou diferente, ou eu não quero entrar nos méritos do que é certo ou o que é errado, é uma tradição. A tradição é aquilo que toma conta da nossa parte, da nossa vida e que adentra ela. Então são doutrinas e práticas. E Shedd explica o seguinte: doutrinas e práticas que se originaram em situações e discussões ultrapassadas formam o âmago da tradição. Então, na realidade, quase toda tradição, ela surge de uma outra tradição que é discutida. Então, alguém começa a discutir, vamos mudar, e mudam para outra tradição. Também a tradição é possível aparecer, às vezes, em situações que não são de tudo errado. Por exemplo, quando Deus estabelece no deserto que aqueles israelitas que fossem picados por serpentes olhassem para uma cobra feita de ouro e fossem curados, ele estava trazendo um símbolo para eles. Jesus vai citar isso em João, capítulo 3, na conversa que ele tem com Nicodemos. Mas, ao mesmo tempo, ele gerou a partir dali, não Deus gerou, mas o homem dali gerou uma tradição de se ajoelhar, de adorar aquela cobra, de adorar aquela imagem, e isso foi condenado mais adiante pela palavra de Deus. Então a tradição, ela surge através de um momento na história, muitas vezes por alguma necessidade ou alguma realidade que estava sendo discutida. Pois bem, a tradição então ocorre quando neófitos vão se moldando, novos convertidos, vão se moldando aquilo que normalmente é aceito na comunidade onde ele está inserido ou eles estão inseridos, e assim a sua fé vai sendo moldada de acordo com aqueles costumes, com aquelas tradições. Então, aí isso vai moldando e fortalecendo cada vez mais a tradição. Shedd diz o seguinte: o tradicionalista mostra zelo pela lei de sua igreja e denominação, porque entende que aí ele encontra o receptáculo da sabedoria dos séculos.
Então, ele vai entender que os teólogos históricos renomados da sua igreja ou da sua denominação, eles estudaram a fundo as escrituras e chegaram àquela conclusão ou aquelas conclusões que ele agora estava vivendo ou vivenciando. E sendo assim, aquilo é uma verdade absoluta para aquela pessoa, para o tradicionalista. Assim, diz Shedd, as igrejas reformadas ficaram conhecidas por posições que foram tomando, no caso de João Calvino. Então, aqueles que são conhecidos como reformados nos dias de hoje são aqueles que geralmente seguem as tradições de João Calvino. Aqueles que são conhecidos como luteranos seguem a ideia do grande reformador Martinho Lutero. E isso vale para outros grupos, por exemplo, os arminianos são aqueles que seguem, ou pelo menos afirmam seguir as doutrinas de Jacó Armínio. Então, por adotar, diz Shedd, a tradição de sua igreja como a lei de Deus, o crente assim persuadido pensa que Deus está satisfeitíssimo com ele e a sua comunidade. Então, o tradicionalista, ele olha, ele vê a obediência que ele tem a Deus e ele entende que essa obediência é suficiente. Mas é importante salientar que nem toda tradição é ruim ou errada. Mas só que o tradicionalista precisa tomar muito cuidado. Agora, quando nós olhamos, é óbvio, à luz da palavra de Deus, vemos que existem tradições saudáveis e que precisam e devem ser seguidas. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, nos versos de 1 a 3, ele vai dizer o seguinte: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O que Paulo está dizendo é que a tradição que ele está ensinando, que os outros apóstolos estavam ensinando, que os profetas ensinaram, é uma tradição que precisa e deve ser seguida. Então ele está dizendo claramente que a tradição que é fundamentada realmente no Evangelho e nas Escrituras, ela deve ser seguida. Obviamente também a gente tem que entender que existe aquilo que é essencial para o Evangelho e aquilo que não é essencial para o Evangelho. Crer em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, crer que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, crer que Ele voltará, esses são aspectos essenciais. Agora, algumas coisas podem nos dividir, obviamente. A tradição da ceia, por exemplo, Paulo diz que recebera do Senhor Jesus e passou para frente. Então essa tradição é uma tradição boa e ela é bíblica e precisa ser vivida. O problema é que, claro, alguns criaram outras ramificações dentro desta tradição, alguns crendo que Cristo, está presente na ceia, outros dizendo que Cristo se transforma, o pão e o vinho são transformados no corpo de Cristo no ato da ceia, outros acreditando na presença mística de Cristo no ato da ceia, e outros dizendo que a ceia não passa de um memorial que deve ser vivido pelo povo de Deus. Qual desses que está certo? É complicado. Eu tenho minha posição, obviamente, aqui não é o fórum para nós discutirmos esse assunto, mas o fato é que muitos desses pontos não deveriam nos dividir. O fato de termos pensamentos diferentes não deveria ser motivo para nos dividir, mas ainda assim devemos buscar sempre nos aprimorar nas Escrituras Sagradas. E Paulo vai continuar dizendo, 2 Tessalonicenses 2,15: Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então Paulo está dizendo que nós temos que manter firmes a tradição. Em outro texto ainda de Tessalonicenses, no capítulo 3 do 2 Tessalonicenses, verso 6, ele diz: Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então, o que Paulo está dizendo aqui com muita clareza, que aqueles que não andam segundo as tradições deles, apóstolos dele e dos apóstolos, e talvez podemos acrescentar aqui com certeza, né, a dos profetas, nós temos que tomar muito cuidado. Agora, como podemos realmente entender quando a tradição é boa e correta? Quando podemos entender que a tradição é bíblica? Aliás, é interessante que como boa ou como bíblica não queremos dizer que seja pecado. Por exemplo, cumprir ou deixar de cumprir. Porque, na realidade, muitas tradições envolvem outros aspectos. Por exemplo, existem tradições com relação à roupa. Aí uma determinada denominação interpreta que não deve vestir de determinado jeito. Caso a pessoa queira entrar naquela denominação e ela insiste em vestir roupas
contrárias àquilo que a denominação determina, qual é o pecado dela? Vestir roupas, uma vez que a Bíblia não determina, se for o caso, né? Eu não quero entrar no mérito aqui, é complexo, mas uma vez que a Bíblia não determina que tipo de roupa nós temos que usar, apenas dá princípios, e aí é interessante saber estabelecer a diferença entre princípios e leis, mas se uma determinada denominação tomou aqueles princípios e criou uma lei em torno daquilo, e a pessoa deseja entrar naquela denominação e já entra não concordando com aquilo, essa pessoa está em pecado, não por causa da roupa, mas por desobediência. Porque a Bíblia diz que nós devemos estar sujeitos à autoridade. E a autoridade constituída na Bíblia, eu entendo que não é apenas em termos políticos, em termos civis, mas também em termos eclesiásticos. Então, uma denominação que criou o seu corpo doutrinário e a pessoa deseja fazer parte, precisa obedecer. Não significa, obviamente, que aquilo que está sendo proibido, de fato, é pecado, às vezes, à luz das Escrituras. Isso pode acontecer. E aí, devemos tomar cuidado com o tradicionalismo. E Shed vai nos ensinar os perigos do tradicionalismo. Nós vamos tentar trabalhar isso porque ele foi muito feliz nessa parte. E eu não sei se eu vou conseguir alcançar tudo aquilo que o ilustre teólogo assim nos propôs. Primeiramente, dos perigos do tradicionalismo, nós temos que ele cria aparentemente mais de um povo de Deus. Esse é o primeiro e talvez o pior perigo. A Bíblia é clara em afirmar que só existe um povo de Deus. Mas, infelizmente, em função das tradições, podemos ter a sensação de ter mais de um povo de Deus. Aí Shed diz, o tradicionalismo tende a dividir em ramos distintos os que têm algumas práticas e doutrinas diferentes. Muitas denominações pensam ainda assim e acabam por segregar outros grupos cristãos. Então, muitas pessoas acabam segregando grupos cristãos quando acreditam que aquilo que eles têm como tradição é a palavra de Deus, é a lei de Deus e que o outro não é. E aí acaba criando vários grupos. As milhares de denominações que existem é a prova disso. Na realidade, denominação só prova que somos pecadores e continuamos pecando, falhando. É claro que eu tenho minha posição, as minhas posições com relação a muitas doutrinas, ou pelo menos quase todas as doutrinas bíblicas, mas sei também que pode ser que eu esteja errado, eu tenho que ter consciência disso. Naquele dia, diante de Deus, todos nós seremos confrontados, né, à luz da palavra de Deus. Mas criar mais de um povo de Deus, aparentemente. Por que aparentemente? Porque na realidade não existe, né? Ainda bem que a Bíblia fala do remanescente. É esse remanescente que vai se unir um dia, e aí não vai haver presbiteriano, batista, maranata, assembleiano, não. Graças a Deus, nada disso. Então a Bíblia realmente é clara em afirmar que só existe um povo de Deus. O segundo perigo do tradicionalismo compreende a santidade como cumprimento das regras e crenças externas. Ou seja, a santidade compreende o cumprimento das regras e crenças externadas, colocadas para fora. Então, se você não está mostrando externamente, é porque você de fato não é um cristão, porque você de fato não se converteu. Isso é uma coisa complexa. Primeiro porque existe uma coisa chamada santificação à luz das Escrituras, que é exatamente a evolução, que todo cristão deve experimentar, mas que muitos têm uma velocidade maior, outros menor. E pode ser que uma pessoa não tenha tempo de mostrar toda a sua transformação e ainda assim parta para a glória e mesmo assim estará salva, porque a Bíblia diz que a salvação não depende de nós, ela é pela graça e ela é garantida pela presença do Espírito Santo. Então nós temos que tomar muito cuidado. A santidade não compreende o cumprimento das regras externamente apenas. É claro que também é. É claro que a gente vai mostrar, que nós vamos mostrar isso externamente, mas o que acontece é que nós somos transformados de dentro para fora. Mas o tradicionalista, ele fica tão preocupado, e aí Shed vai dizer uma coisa interessante, em vez de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como Jesus exortou, Mateus 6,33, o tradicionalista busca um comportamento aceitável aos seus correligionários. Então veja bem, qual é o problema aqui? O problema é que a pessoa está querendo viver de acordo com o que o seu grupo determina, quando na realidade ela tinha que tentar viver de acordo com o que a palavra determina. Obviamente, aquilo que eu falei lá atrás, se o que o grupo determina não fere diretamente a palavra de Deus, se o que o grupo determina foi apenas uma lei para fazer cumprir alguns princípios da palavra de Deus, a pessoa, eu creio que ela precisa e deve obedecer, desde que ela tenha consciência disso. Se ela não tiver consciência disso, que ela mude de denominação.
Se ela acha que eu não quero obedecer, eu não concordo, porque à luz da palavra de Deus, aí é o entendimento que ela está dentro da palavra de Deus, realmente, tudo bem. Claro que ele pode estar errado e claro que a denominação pode estar errada, aí é complexo isso. Mas o fato é que a santidade não compreende apenas cumprimentos de regras externamente, nem um viver externo, exteriorizado. Esse é o segundo perigo. O terceiro perigo é a tradição que controla atos e pensamentos está em constante mudança. Toda tradição está sempre em mudança. E aqui a ideia é deixar a verdadeira tradição de lado. Porque na realidade já existe a verdadeira tradição, que é a luz da palavra de Deus. Mas aí muitos deixam de lado para seguir aquilo que é melhor, que se encaixa melhor ao seu tempo. E se encaixa melhor a sua cultura. E aí nós temos que tomar muito cuidado. Stott disse uma vez que em qualquer cultura o evangelho é uma contracultura, e esse é um ponto. E quando nós vivemos um evangelho onde queremos lutar contra as tradições, mas infelizmente ferimos a palavra de Deus, corremos um sério risco. E as tradições mudam de acordo com muitas culturas. E aí o Ched vai ser muito incisivo nesse ponto, e ele diz o seguinte: não há tradição pura e imutável batista, presbiteriana ou pentecostal. Isso é verdade. Por mais que nós tenhamos convicções, e eu tenho as minhas convicções dentro da minha denominação, ela não pode ser considerada imutável, porque somos pecadores. A denominação batista, e eu vou usá-la como exemplo, porque sou batista e eu fico com liberdade, embora sei que alguns podem se sentir ofendidos com algumas palavras que vou dizer, mas a denominação batista chegou ao Brasil pregando um evangelho de linha reformada, como eu falei lá atrás, ou seja, de linha chamada calvinista. Nós tínhamos como confissão de fé a confissão de New Hampshire, que era puramente calvinista, que era puramente reformada. Com o decorrer dos anos, alguns foram pensando diferente, com a influência da cultura externa, as coisas foram mudando. E aí, em 1988, quando foi assinada a chamada Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, nós fizemos algumas modificações para tentar encaixar todo mundo. E creio que ficou um remendo muito mal feito em alguns pontos. A soteriologia da nossa denominação hoje ficou um pouco confusa nessa questão. Você não consegue saber se nós somos verdadeiramente reformados ou verdadeiramente arminianos. Não estou aqui dizendo que condeno aqueles que assim o fizeram. Eles foram moldados pela cultura de sua época. Esse é o ponto. Quando nós somos influenciados pela nossa cultura, nós passamos a pensar de forma diferente. E aí começamos a querer buscar na Bíblia a resposta. Esse é um perigo muito grande. É como aquele pregador que gosta de preparar os seus sermões mais temáticos e procura o tema primeiro e depois vai procurar nas escrituras base para o tema. Isso é um perigo muito grande. Porque muitas vezes você força aquilo que você quer enxergar. E aí Ched diz: o que nos orienta é uma expressão tradicional modificada por forças históricas culturais, por líderes, pela expressão do povo, pelo caráter e gostos nacionais. Então, essas coisas que vão influenciar para uma tradição, ou para a mudança de uma tradição, a criação de uma nova, ou para o fortalecimento. Então, se identificamos a lei de Ched, se identificamos a lei de Deus com a nossa tradição, estamos sujeitos ao perigo de navegar pelo oceano sob nuvens sem bússola. Ched está dizendo o seguinte: você está navegando num barco, numa época onde não teria ainda equipamentos tecnológicos, você nem bússola tem, que já é uma tecnologia, embora antiquíssima, mas nem bússola você teria, e ainda por cima o tempo está fechado. Os navegadores no passado eram guiados pelas estrelas, o sol, pela lua, os astros. E você não tem nada disso. A tradição faz isso. Você perde a referência. A tradição te tira da verdadeira referência, que é a palavra de Deus. E aí você se volta para a referência do que os homens estão ensinando, do que os grandes teólogos estão ensinando. Isso é um perigo muito grande. E Ched continua: na proporção em que a tradição engole a fé, independentemente da palavra autorizada de Deus, ela sofrerá modificações. Então a tradição, quando não é baseada no relacionamento com Cristo, quando não é baseada na palavra de Deus, ela pode ser sempre modificada.
Não adianta. E as modificações baseadas em tradições humanas podem impedir o verdadeiro crescimento da igreja e principalmente impedem o verdadeiro crescimento da santidade, é o que diz Shed. Outro exemplo disso é o ministério feminino. Há muita discussão se a mulher pode ou não. Eu não sei ainda afirmar se foi ou se foram os homens no passado, influenciados pela sua cultura, que determinaram que somente os homens podem ser pastores, ou se as mulheres atuais, influenciadas pela cultura atual, e alguns homens também, acabam acreditando que as mulheres podem ser pastoras. Nós temos que ir para a palavra de Deus, e somente para a palavra de Deus. O grande erro nessa questão é que ambos os grupos usam sempre, ou pelo menos quase sempre, das vezes que eu assisti, com raras exceções, usam quase sempre conceitos sociológicos e atuais para interpretar as Escrituras. E aí nós estamos com um problema. Porque as Escrituras não podem ser interpretadas dessa forma. Aí você está criando uma nova tradição. E aí começam os erros. Uma perfeita interpretação das Escrituras começa quando você vai lá na mente do escritor sacro. O escritor que eu digo, não estou falando do Espírito Santo, que é o autor, né? Mas aquele que ele usou para escrever. Paulo, Pedro, João, Isaías, enfim. Então, o fato é que esse exemplo que eu estou dando do ministério feminino é muito claro com relação à influência da cultura sobre cada um de nós. E o que nós devemos fazer? Orar. Antes de acusar alguém feminista, machista, xenofóbico, preconceituoso ou coisa parecida, temos que ir para as Escrituras. Temos que analisar as Escrituras. Temos que pegar textos que falam sobre o assunto. Mas, pastor, e se não tiver? Pode acontecer também. Há coisas que a Bíblia não se preocupa, porque a Bíblia tem como ponto principal apontar para Cristo e apontar para a eternidade. Mas eu não creio que seja o caso deste assunto, mas isso já é uma outra discussão. Quarto perigo da tradição: a tradição fomenta a confiança na lei e não em Cristo. Shed vai dizer: mesmo pessoas que afirmam que a salvação não vem das obras da lei estão sujeitas à mesma tentação em que os fariseus caíram. Então, muitos querem apenas que sejam autorizadas as exigências. Desta forma, reduzem-se o modelo de comportamento médio da comunidade. Então, o que acontece é que muitos querem viver de acordo com o seu próprio pensar, com o seu próprio querer. E aí, a confiança na lei é maior do que a confiança em Cristo. E aí, nesse ponto, é fundamental que seja incentivada a comunhão íntima com Deus, a comunhão íntima com Cristo, ao invés de simplesmente exteriorizar o que é certo e o que é errado. Muitas vezes, ao invés de levar a pessoa a praticar determinadas coisas, seria simplesmente bom orar com ela, ler com ela, trazer as Escrituras para o centro da discussão. Isso é fundamental. Porque para o tradicionalista, o Espírito Santo não passa de um agente de resultados externos. Mas para o verdadeiro cristão, para aquele que realmente foi transformado, ele é o consolador que nos convence, ou que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e agora ele testifica que somos filhos de Deus. Então a tradição que fomenta a confiança na lei, mais do que em Cristo, ela é muito perigosa. Muito perigosa. Quinto perigo do tradicionalismo: a tradição engana os perdidos, podendo gerar falsos cristãos. Sem dúvida nenhuma. Quanto mais nós buscamos o entendimento da palavra de Deus, nós entendemos que o cristianismo envolve o nascer de novo, uma transformação de dentro para fora, não uma transformação apenas exterior. E Shed vai dizer: o pagão facilmente confia na mudança de estilo de vida, de doutrinas como transformação salvadora, quando somente Cristo salva. E é fato isso. Só Cristo que transforma. Nós somos salvos antes de sermos transformados. A nossa salvação, ela que vai operar a transformação em nós. Porque se a transformação fosse salvadora, a nossa salvação deixaria de ser pela graça. Esse é um ponto complicado e que as pessoas têm dificuldade. Exatamente por causa da cultura, exatamente porque estamos em torno de uma cultura extremamente arminiana, as pessoas têm dificuldade. E quando eu falo assim, não estou querendo criticar com acidez o arminianismo. Não, isso aconteceu com o calvinismo também.
Na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, o calvinismo fez com que alguns cristãos se tornassem estagnados, parados. Quem estudou nas Mensageiras do Rei ou nos Embaixadores do Rei, lembra da história de William Carey, jovem, sente-se. Se Deus quiser converter aquelas pessoas, ele vai converter. Isso aí mostra o quanto uma cultura influenciou negativamente. Então, e agora o oposto tem acontecido. As pessoas têm achado que elas podem fazer alguma coisa para serem salvas, que elas precisam se santificar para serem salvas. O que elas não conseguem entender é que, se isso fosse verdade, a salvação seria pelas obras. E a Bíblia é muito clara: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a tradição, ela pode gerar falsos cristãos. De qualquer linha. Eu usei 2 linhas como exemplo aqui, mas qualquer uma delas pode gerar falso cristão. Você pode ter aquele arminiano que acha que precisa fazer alguma coisa para ser salvo, e você pode ter aquele calvinista estagnado que acha que não precisa fazer nada uma vez que já está salvo. São 2 posições antagônicas, opostas, que não se completam à luz das Escrituras. Porque pela Escritura nós somos salvos pela graça para as boas obras. Então o crente, ele é salvo pela graça e ele vive pelas obras ou para as obras, porque Deus nos fez assim. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Jesus vai fazer um alerta muito sério sobre isso. Em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, nós encontramos o mestre dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha o que Jesus está dizendo aqui, meu amado e minha amada. Que existem pessoas que estão sendo enganadas pelas tradições. Estão lá gritando, louvando, orando, adorando, pregando expositivamente, pregando a Bíblia, mas ainda assim podem estar enganados. E foram enganados por tradições. Por isso, meu amado, volte às Escrituras. Esteja atento às Escrituras. Paulo, ele nos chama a seguir as tradições dele, dos apóstolos, dos profetas. Agora, vamos voltar ao texto. Transgredindo o mandamento de Deus. Como é que os fariseus aqui estavam transgredindo, tentando viver a tradição? E aí, Jesus aqui, ele mostra claramente isso. Vamos entender o contexto. Os fariseus, então, são mandados a seguir a Jesus. Esse contexto começa no capítulo de número 12 de Mateus. E agora uma espécie de delegação chega até Jesus e confronta Jesus com o erro dos discípulos. Que eles achavam. E eles dizem: por que seus discípulos fazem assim? Por que eles não lavam as mãos? Quando eles falam assim, eles estão acusando Jesus. E eles vão falar: a nossa tradição, a nossa lei, o nosso mandamento é que eles têm que lavar. Repare bem, eles não estão olhando aqui para a questão higiênica, porque não havia essa preocupação ainda na época. Eles não estão olhando aqui para a questão cerimonial. A preocupação desse grupo, a preocupação destes homens estava em cima de uma tradição. E eles não estavam realmente preocupados com a lei de Deus. E por isso que Jesus fala que não é o exterior que importa, mas é o interior. É o que está dentro de nós que vai importar. E aí, quando Jesus vai falar, ele vai atacar um ponto muito interessante. Ele vai mostrar que eles estavam, através de uma tradição, uma outra tradição, ou uma interpretação, ferindo um mandamento. Jesus vai falar assim: olha, vocês dizem que um filho pode negar ajuda aos seus pais, negar a sua herança aos seus pais, negar cuidar dos seus pais, se aquela oferta for oferta do Senhor. É um absurdo isso. E aqui nós vemos uma coisa interessante, porque a Bíblia, ela nos determina ofertar, ela determina o dízimo e a oferta, mas isso significa que existem mandamentos que são inferiores a outros mandamentos. Esse é um exemplo disso.
Jesus vai dizer para os fariseus em outra oportunidade o seguinte: olha, vocês entregam o dízimo da hortelã, do cominho, do coentro, das coisas pequenas, mínimas, mas vocês não têm justiça nem o amor dentro de vocês. E aí Jesus deixa claro que os dois mandamentos existem, porque ele diz assim: vocês devem fazer estas coisas, ou seja, o amor, a justiça, que são maiores, sem esquecer aquelas. Então os dois mandamentos estão valendo à luz de Jesus, porém um é maior do que o outro. Esse é um ponto. Então, quando você tem a desculpa de, não, eu não vou ajudar a minha família porque eu tenho que entregar o dízimo, eu não vou ajudar a minha família, o meu filho está morrendo, mas eu tenho que tirar esse dinheiro da poupança que é para entregar para a igreja que está em construção. Nós falhamos com Deus nisso, porque nós estamos invertendo os mandamentos, porque nós estamos invertendo aquilo que Deus estabeleceu à luz da sua palavra. E aí nós temos que tomar muito cuidado. Jesus deixa claro aqui para os fariseus isso. E o que nós podemos concluir de tudo isso? Qual é a conclusão que nós chegamos desse capítulo do Dr. Shedd, do livro do Dr. Shedd? Primeira, infelizmente, a tradição estará sempre rondando nossas igrejas e denominações. Isso não tem jeito. Em função da cultura, de uma série de fatores, sempre vai estar rondando. Mesmo quando lutamos contra o tradicionalismo, podemos estar dando margem a uma nova tradição. É só olharmos para as igrejas e até para o próprio judaísmo. O próprio farisaísmo, eu gosto de pensar no farisaísmo como uma espécie de protestantismo judaico. Ele veio com boas intenções, ele veio para voltar para as escrituras, mas com o tempo criou tradições. Nas nossas igrejas a mesma coisa. A igreja protestante surge protestando contra uma série de coisas, protestando contra as indulgências, protestando contra a venda das indulgências, a venda da própria salvação, entre outras coisas, protestando contra o clero católico e várias outras coisas. Mas hoje nós temos vivido coisas semelhantes. Hoje nós temos pastores que vão aos púlpitos para falar só sobre o dinheiro. As indulgências só mudaram a forma de agir, mas elas continuam existindo em muitos grupos. Você tem que fazer isso para que seja abençoado. Você tem que fazer isso para que Deus abençoe a sua vida. Isso nada mais é do que uma nova tradição. Tentou-se combater uma tradição e agora criou-se outra. Isso é um perigo muito grande. Então, infelizmente, a tradição estará sempre rondando nossas igrejas e nossas denominações. Shedd diz o seguinte: o que é tradicional ganha a força daquilo que é familiar. Tememos mudanças, consagramos o comum. É por isso que alguns acabam indo para um lado e para o outro. Estamos caminhando para a aprovação do ministério feminino. Não sei, como eu falei, eu tenho muitas dúvidas, tenho orado muito a Deus, mas nós estamos consagrando o comum. Nós estamos consagrando aquilo que é o que todo mundo faz. E isso é um perigo muito grande. Não podemos sermos guiados por isso. Temos que ser guiados inteiramente pela palavra de Deus. Segunda coisa que eu concluo: a tradição precisa reconhecer principalmente o significado do arrependimento. Amados e amadas, muitas vezes o que acontece nas nossas tradições, como nós infelizmente queremos exteriorizar apenas, nós nos esquecemos do verdadeiro sentido da fé cristã, que é o arrependimento. A tradição estéril que desconhece o significado do arrependimento acaba apodrecendo. Nós precisamos nos arrepender e precisamos ensinar o arrependimento e a fé em Cristo. E não apenas aquilo que aprendemos como tradição. Então, é fundamental que o arrependimento seja o ponto principal, mais do que atos externos, mais do que atitudes exteriorizadas. E por fim, eu concluo que não podemos substituir a vida com Cristo, a vida íntima com Cristo, pela vida institucional. Por mais que eu ame minha tradição, por mais que eu ame a minha denominação, por mais que eu ame o grupo de que faço parte, não posso substituir isso pela minha vida com Cristo. A minha vida com Cristo é muito mais importante. E aí envolve uma série de coisas. Por exemplo, nós falamos lá atrás sobre que a tradição cria vários grupos. Eu tenho que aprender a amar aqueles que fazem parte de outras denominações.
Entender talvez que se a fé deles for baseada na salvação pela graça, pela morte de Cristo na cruz do Calvário, pela ressurreição dele, pela promessa da sua vida, se eles creem nisso, eu posso tê-los como irmãos, sim. Há diferenças que são perigosas? Claro que há. Há diferenças que podem até ter um número maior de enganados em determinadas denominações? É óbvio que há. Mas isso não determina de forma nenhuma que eu vou deixar de amar, que eu vou deixar de ter comunhão com aquelas pessoas de outros grupos, de outras denominações. Não temos primos, Deus é Pai, e somente Pai. Quando alguém chama outro de primo, é muito triste. É nosso primo na fé. Para ser primo na fé é porque Deus não é pai de alguém aí, ele é tio. Complexo demais isso. Então, não substitua a vida com Cristo pela vida institucional. Claro, participe da sua denominação, participe dos eventos dela, entenda a sua denominação, conheça a história dela, conheça tudo que a Bíblia diz a respeito daquilo que a sua denominação acredita, pondere aquilo que dá para conviver, pondere. Pondere aquilo que dá para aceitar. Feito isso, ore a Deus, busque orientação do Senhor, busque orientação de Deus para a sua vida e que Ele mesmo fale poderosamente ao seu coração e que você possa conviver com outros irmãos, mesmo de outros grupos, respeitando, amando, sabendo que as tradições podem estar corretas, mas não, ou não. Podem ser corretas algumas do grupo que você não concorda, mas podem não ser corretas algumas do seu grupo. Acima de tudo isso, olhe para a cruz de Cristo. É nela que deve estar a nossa base. Olhe para Jesus. Ele deve ser a nossa chave de interpretação do Novo e do Antigo Testamento. Ele deve ser a nossa chave de vida, para que não venhamos a desviar dos verdadeiros caminhos do Senhor, da verdadeira tradição que vem de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.